Então, gente, eu cheguei em Boston no ano de 2000, no mês de março. Peguei a última nevada, eu fiquei 10 meses em Boston e desci para Miami. Em Miami, eu trabalhei lá como valet parking, manobrista de carro, assim como eu disse para vocês. E fiquei lá por 5 meses. Só que o que aconteceu? Eu comecei a me sentir um pouco sozinho, né? Porque era trabalho, casa, eu não tinha muitos amigos, então foi batendo assim uma saudade do Brasil. E aí eu resolvi que eu iria voltar pro Brasil. Então o que eu fiz? Eu vendi meu Mitsubishi Mirage, que eu fui de Boston para Miami. E com esse dinheiro e com as minhas economias que eu fiz durante esse 1 ano e 3 meses, eu volto ao Brasil. E foi muito gostoso voltar ao Brasil. No primeiro dia que eu acordei no Brasil, foi estranho para mim, porque foi como se eu tivesse tido um pesadelo, que eu morava nos Estados Unidos e de repente eu acordei no Brasil. Mas porque eu voltei, eu tava com aquela saudade do Brasil, da minha família, dos meus amigos. E eu voltei com as economias. E logo que eu cheguei no Brasil, eu dei a sorte de arrumar um emprego. Eu deixei meu currículo na Escola das Nações, no Lago Sul. Era uma escola de diplomatas, filhos de diplomatas. E nessa escola eu consegui um emprego. E eu era professor, monitor ajudante da professora principal. Eu dava aula de informática. Na época eu estava dando aula sobre o Microsoft, todo o Microsoft, Word, Excel, PowerPoint e essas ferramentas básicas da Microsoft. E eu ensinava crianças de primeira série a 8ª. Só que essas crianças eram todas estrangeiras. Ou seja, elas tinham a primeira língua talvez o inglês ou outras línguas e a segunda língua o inglês, mas criança desenvolve muito rápido, elas falam praticamente fluente, né, até com pouco sotaque. E eu tinha um sotaque carregado, porque eu comecei a estudar inglês já com 13 anos. A criança que começa a aprender inglês com, vamos dizer, 3, 4, 5 anos de idade, ela ainda consegue ficar sem sotaque nenhum. Eu aprendi inglês um pouco mais tarde, e quando eu ia dar aula para essas crianças, elas notavam que eu tinha um sotaque e meu inglês não era perfeito, né? Então começou uns comentários sobre isso, e depois de 1 ano e 3 meses na escola, eles me demitiram sem justa causa. Colocaram sem justa causa. Então que foi excelente eles fazerem isso, porque quando eles fizeram, eles me pagaram na época R$6.000, quase R$7.000. Foi um dinheiro, eu já tinha minhas economias, que eu não estava gastando dos Estados Unidos, mais esses R$7.000 que eu recebi. E aí, depois de 1 ano e 3 meses no Brasil, eu fiquei desempregado novamente, só que com bastante dinheiro no bolso. Então aí foi quando eu comecei a curtir, foi a época que eu curti mais a minha vida. De todos os tempos, foi a época que eu aproveitei mais. Porque eu comecei a fazer só o que eu gostava, eu não estava mais trabalhando, eu gosto muito de cantar. Então, são 2 coisas que eu gosto de fazer, cantar e dirigir. E naquela época, então, eu estava com dinheiro no bolso e eu descobri o karaokê através de um colega lá da Escola das Nações, onde eu estava trabalhando. Tinha o Vanderlei, que eu falei para ele que eu gostava de cantar, ele falou, eu também. E me propôs se eu não queria ir ao karaokê, que ele ia frequentemente, toda semana ele estava no karaokê. Eu falei, pô, legal. E eu já tinha tido bandas de rock no Brasil antes, assim, não profissionalmente, mas só por prazer. Eu tive muita influência de Brasília. O rock de Brasília me influenciou muito. Eu cresci ouvindo rock. E tinha um amigo, o Humberto, que nós crescemos praticamente juntos, desde 2, 3 aninhos de idade. Crescemos juntos e com o tempo nós começamos a ter a influência do rock. E o Humberto começou a tocar violão cedo, violão, guitarra.
e cantava pra caramba também, né? Então o Humberto começou a me influenciar muito na área da música. E eu vi ele cantando e eu comecei a querer cantar também. E chegou uma fase da fase adulta que nós decidimos começar nossas bandas de rock. Nós criamos acho que umas 3 bandas de rock super bacana, foi super legal. Olá, amigos do canal A História de um Caminhoneiro, do meu amigo Éder Carvalho, o Éder Vox, que era o rei do karaokê lá em Brasília. Eu vou contar para vocês a história minha e do Éder, né? Simplesmente eu conheço o Éder desde que eu nasci, porque a gente era vizinho lá, a gente morava na 405 Norte e a gente sempre cresceu junto ali naquela quadra. E depois, na década de 90, a gente montou uma banda e a gente gostava de tocar muito o rock dos anos 80, principalmente Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, que eram as bandas as principais bandas de Brasília que despontavam no cenário nacional. Mas o que a gente mais gostava mesmo era o Legião Urbana, é o que a gente mais tocava. E o Éder era o vocalista dessa banda e detonava. É o Éder Vox. Esse cantor é fenomenal. Então, eu fiquei muito satisfeito aqui em participar do canal. Eu converso muito com o Éder via WhatsApp, porque ele está lá nos Estados Unidos e eu estou falando aqui de Goiânia, Goiás, Brasil. E a gente está muito longe, mas a gente conversa via WhatsApp direto. Ele está lá na boleia do caminhão e me liga e está aqui, mostra a estrada para mim. E ele criou o canal e eu falei, isso é mesmo, cara, ficou ótimo. Adorei esse canal, ficou espetacular. Aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo. De amargo então, salgado ficou doce. Don't know what you took in, you just know what you got. A lion's been stealing from the tips you got caught in a heaven of a tragic crime. Stop dressing like your sister, living like a dog. They don't know what you're doing, baby. Must be high. You're heading in a sweet gaze. Your star. Então era uma chance que eu tinha de cantar as minhas músicas e aproveitar, né? Fazer o que eu gostava de fazer. Então o Vanderlei me apresentou o karaokê e eu comecei a frequentar o karaokê. Foi quando eu conheci várias pessoas, tive várias amizades. Eu cantava sempre lá e me sentia o Bono Vox, o Renato Russo. Grande amigo Éder, né? É bom te reencontrar após tantos anos.
Eu tenho grandes lembranças da época que nós trabalhávamos juntos na Escola das Nações, uma escola internacional em Brasília. Eu era psicólogo na escola, você trabalhava lá também, enfim. E eu falei para você que eu cantava num videokê em Brasília, um videokê chamado Esconderijo, eu lembro que era esse o nome, é um lugar bem interessante, e você falou, eu quero ir, você foi comigo e você foi introduzido aos novos amigos, as pessoas gostavam muito de você, e uma coisa que eu lembro muito é você cantando uma música do U2, que é o One, e eu tenho que dizer que até hoje eu não encontrei ninguém cantando melhor essa música no videokê que você, viu? Eu espero que um dia a gente se reencontre para cantar em algum videokê nos Estados Unidos. Grande abraço, muitas saudades e bom estar energizando essa amizade de novo, tá? Tudo de bom para você, meu amigo. E foi muito bacana. Aí eu fiquei no Brasil e eu saía quase todos os dias pro karaokê. Era a semana toda no karaokê. Eu não enjoava. Então o que a gente gosta, a gente nunca enjoa. Então, gente, o que aconteceu? Voltando ao Brasil, fiquei no Brasil durante 2 anos lá. Então foi como fosse um destino, porque eu acabei conhecendo a minha esposa no karaokê, né? Eu conheci ela, na verdade, eu conheci aonde eu morava, e nós fomos ao karaokê junto e começamos a criar uma amizade, nos encantamos um pelo outro, apaixonamos e decidimos que nós iríamos nos casar. O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei à conclusão que eu deveria voltar aos Estados Unidos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eu conquistei a minha independência. E até então, no Brasil, eu não tinha conquistado a minha independência. Ô, da poltrona, tamo junto, tamo colado, é nóis. Fala aí, galera, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Foi muito bacana poder mostrar pra vocês o meu dia a dia. Fica ligado, novos vídeos estão vindo. Tá? Se você não é inscrito, aproveita nesse momento, faz a inscrição no canal, aperta o legalzinho e é nóis, tamo junto. Repassa pros seus amigos, de repente é legal. Vamos ficar junto.